Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam todos muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. Eu gosto dessa sensação. Se você tá feliz, eu realmente fico feliz por você. Espero que você fique feliz quando eu tô bem também. E a gente vai criando uma atmosfera, uma egrégora de boa energia. Hoje a gente vai conversar sobre medo. Para você que tem medo de agir, medo de fazer, medo de seguir em frente, medo de fazer as coisas que você sabe que tem que fazer. A gente vai conversar sobre isso com mais profundidade. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é extremamente importante. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Fred, já sou inscrito, já dei o like, tá tudo certo aqui e ativei o sininho, acho que eu cumpri meu papel. Perfeito, vamos começar o vídeo então. Só que antes, mais uma coisinha, rapidinha, todos os meus livros estão na descrição. Primeiro link na descrição tem livros e cursos, dá uma olhadinha lá. Lá tem todos os meus livros, todos os meus cursos, dá uma navegada, dá uma entendida no que está acontecendo, que a gente tem livro de todos os estilos. Eu sou escritor, esse é meu grande ponto, ser escritor e colocar para fora minhas emoções para vocês entenderem, abraçar as suas também. Então, clica aqui, dá uma olhadinha, garante um livro, depois me diz que esse livro não foi uma boa companhia para você. Esse vídeo vai ser feito especialmente para você que tem medo de agir. E eu vou te fazer inicialmente a pergunta que eu mais faço na minha vida quando eu tenho medo de alguma coisa. Isso me salvou de muitos momentos que eu tinha que ter atitude e eu não tive. A pergunta é, guarda isso dentro de você, essa pergunta, e sempre faça no momento de medo. A pergunta é, o que pode acontecer de pior? Qual é o pior cenário? Qual é o pior acontecimento? Será que esse meu medo é proporcional à realidade? Muitas vezes a gente tem medo de muita coisa e a vida passa. Mas Fred, você não tem medo das coisas? Eu morro de medo das coisas. Mas eu tenho um otimismo dentro de mim que do chão não passa. Então se eu vou andar de bicicleta, mas eu tenho medo, tá, o que vai acontecer de pior? Tá, quebrar o braço, ralar o joelho, bater a cabeça no meio fio, esse é o pior cenário possível, então eu vou usar capacete, eu diminuo a chance de bater a cabeça no fio, mas beleza, eu ainda posso ralar, posso ainda torcer meu pé, mas tudo bem, esse risco não tira a vontade de andar de bicicleta. O medo de cair não pode ser maior que a alegria de estar vivendo. Lembra disso, isso é um ponto, talvez o ponto mais importante desse vídeo agora. Saiu meio assim, mas foi. E quando eu digo medo de muita coisa. A gente tem medo de perder um ente querido, a gente tem medo de ir pra fora um país e não conhecer ninguém, a gente tem medo de não conseguir abrir uma empresa e às vezes não dá certo como a gente imagina, a gente tem medo de abrir as nossas emoções e às vezes não ser correspondido. Isso faz parte da vida. A pergunta que eu te faço agora é, qual é a diferença de alguém que tem medo de viajar e vai, e alguém que tem medo de viajar e não vai? Muitas vezes a visão sobre o que pode acontecer de pior. Pô, se eu viajar e não gostar, eu volto, eu me viro. Talvez a minha admiração por mim mesmo passe daquela barreira. Vai com medo, testa. Às vezes a gente cria monstros, espantalhos dentro da nossa cabeça maiores do que eles são. A gente tem que enfrentar. Tem coisa que dá muito medo e tem muita dificuldade mesmo, mas se a gente não romper essa barreira, principalmente em coisas que a gente quer fazer, em coisas que a gente ama fazer, em coisas que a gente sonha em realizar, a gente tem que entender que a possibilidade de encontro tem que ser mais alegradora do que a possibilidade do desencontro. E aí entra uma questão importantíssima. A vida vai ser constantemente frustração. A gente vai ter várias frustrações. Então, quando você entender dentro da tua cabeça, e eu não quero usar o termo mindset que eu não gosto, mas eu digo assim, quando você entender que fala assim, tá, eu tenho uma vida, eu preciso tentar algumas coisas, eu preciso falar pra pessoa que eu gosto, porque quando eu falo que eu gosto, quando eu apresento um projeto, quando eu arrisco algo, quando eu vou viajar, quando eu faço algo que me dá um medo, tem uma chance de dar certo. Se der certo, o que acontece? Eu vou ter coragem, eu me sinto corajoso, eu me admiro, eu falo, cara, eu consegui, eu fui lá e fiz, eu tentei. Este é o ponto. Porque você não vai conseguir fugir da frustração das coisas eternamente. As frustrações vão vir, não tenha dúvida. Então que a gente aprenda a lidar com ela, entende? Não é fugir da rejeição, é aprender a lidar com a rejeição. Não é fugir da frustração, é aprender a lidar da frustração. Não é fugir da morte, é aprender a lidar com a morte. Esse é o ponto, aprenda a lidar. E como a gente aprende a lidar? Enfrentando. Pega alguma coisa que você gosta de fazer e algumas pessoas têm medo. Vamos dizer que você
você goste de nadar no mar. E tem gente que tem receio de nadar no mar. Talvez você goste de viajar de avião. Talvez você goste de comer coisas diferentes. Talvez você goste de ver filme de terror. Não importa, a gente rompe a barreira. Se a gente tem medo de andar de bicicleta, no começo é horrível, anda de rodinha, né? Mas aí cai uma vez, vem, cair não é tão difícil. Aí cai a segunda, tá, agora eu entendi como é que se cai. Você vai aprendendo isso com tudo. Pra quem abriu uma empresa e fala assim, pô, no começo eu tenho medo, e se eu não conseguir pagar o meu empréstimo? Mas você vai vendo, deu pra pagar aqui, pô, mas eu negociei aqui, mas aqui foi rolando. Como é que eu faço? A gente vai se adaptando. Cria dentro de você um ambiente adaptável e se espelha na história de outras pessoas, porque muitas vezes olhar o mundo pelo olhar do outro traz a segurança que às vezes a gente não tem. A gente não vai conseguir terceirizar sempre essa segurança, porém às vezes a gente precisa desse empurrãozinho. Então eu te falar, gente, eu lancei um livro, deu super certo e eu bati na porta da editora, talvez fale, pô, Fred tentou e conseguiu. Talvez eu não vá conseguir igual ele, mas eu quero tentar, porque todo mundo passou por esse começo em algum âmbito da vida. Alguém foi tentar a vida fora viajando, alguém foi ter um filho cedo e teve que aprender a lidar. Como essas pessoas fizeram? O que eu posso aprender com elas? Aprenda com as histórias, escute, tenha paciência, enfrente. Olhe, ser corajoso, e eu falo muito sobre isso nos meus livros, ser corajoso é ter coragem de agir. Coragem é agir com o coração. E quando eu digo coração, não com o coração, que às vezes a gente tem essa imagem, né, do coração ser, o coração, bonzinho, amor. Coração é o elan vital, é aquela sensação do isso é minha vida, isso é o que eu preciso fazer, eu preciso olhar no espelho e ter essa sensação de, cara, eu vou tentar, vamos ver o que vai dar. Sabe? É sobre agir, tentar, ver o que acontece, vai com medo, o que pode acontecer de pior? Essa é a pergunta, sabe? Eu vou viajar para um país que eu não conheço, vai que, cara, eu posso me perder. Eu vou viajar de avião. Talvez possa dar uma turbulência, eu tenha medo. Mas Fred, o avião pode cair. Tá, será que isso tá sendo mais uma catástrofe da sua cabeça ou um medo real? É um medo real. Tudo bem, então não vá. Mas o quanto você não tá perdendo de alegria e possibilidade de uma coisa que você gostaria de fazer em prol de um momento que você tá, às vezes, muito mais alimentando uma catástrofe dentro de você do que realmente sustentando uma possibilidade. Ponto importante. Então, quando vier esse medo, lembra da mudança que você quer ter dentro de você, das atitudes que você vai ter. E não precisam ser coisas grandes. Coragem não é pular de paraquedas e bang jump. Coragem, às vezes, é arriscar um novo negócio porque você acreditou que esse ia dar mais certo. Coragem, muitas vezes, é poder falar que você ama alguém sem ter uma garantia de volta. Coragem é, muitas vezes, poder falar pra tua família que eu não concordo com isso, eu não gosto dessa tua atitude, ou isso não me fez bem, ou correr atrás das coisas que você acredita, entendendo que ninguém vai te salvar. Se ninguém vai te salvar, se você tem uma vida para fazer o que você ama, se você tem uma vida para realizar as coisas que você imagina, e ninguém vai te puxar pela mão, eu vou ter que tentar sozinho, ou eu vou ficar parado. Se eu vou ter que tentar sozinho, eu vou ter que enfrentar um pouco esse medo. E eu sei, pelo que eu ouvi das pessoas, que se eu enfrentar um pouco, eu vou me acostumando na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta vez. Então eu preciso desse processo de enfrentar esse medo para ter admiração por mim mesmo e me sentir corajoso. E assim eu vou criando a minha autoestima, porque quanto mais eu me vejo corajoso, mais eu olho e falo, cara, eu fui lá e deu certo. Não deu como eu imaginava, mas eu tentei. Olha, eu conheci uma pessoa legal. Isso, para quem viajou, e eu digo viagem é um ponto muito grande, e seja viagem em qualquer lugar, seja pro exterior ou uma viagem sozinho dentro do Brasil, muitas vezes as pessoas vão no meu teatro me ver sozinho, aquela sensação de, eu fui sozinho, que legal, deu certo, eu conheci até uma pessoa. Olha, é isso, essa é a sensação de coragem de, eu realizei, eu tentei, olha que bom, nem foi tão difícil assim. A vida é sobre isso, às vezes vai ser difícil, às vezes menos, mas vai criando em você esse espírito de fazer as coisas. Eu não estou falando que você tem que ser a pessoa mais corajosa da humanidade. Eu estou falando que não perde tempo para realizar coisas que são legais e que te fazem feliz por um medo que você está mais alimentando da sua cabeça do que um medo real. E se tudo isso fez sentido para você e te deu um quentinho no coração, te ajudou, não esquece de entrar na imersão de 21 dias do Fred. Tá? A imersão de 21 dias é para quem quer se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente, mais desapegada, tá? E mais leve.
A gente já tem milhares de pessoas na turma, tem comunidade exclusiva, tem material de apoio, tem sugestões de livros e filmes, tem videoaula, tudo que você precisa para se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente, sensível, leve, que saiba desapegar das coisas, que tenha mais consciência, que consiga se conectar mais com você mesmo. Primeiro, link na descrição, tem cursos e livros, tem ali imersão de 21 dias. Dá uma lida em tudo que você tem vários bônus, várias coisas legais, eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Um grande beijo, se cuida. A gente se fala logo, tudo de bom e até!